Olá, pessoal! Estamos gravando essa videoaula para falar sobre a ETA, que é a Estação de Tratamento de Água. Somos alunas da PUC Goiás, do curso de Engenharia Civil. A disciplina é Hidráulica, ministrada pelo professor Hugo Leonardo. Eu sou a Poliana e o meu grupo é composto por mim, a Daniela e a Mívia. Olá, meu nome é Daniela e eu vou falar um pouco sobre a ETA. A água é essencial para a existência e o bem-estar humano, podendo estar disponível em quantidade e qualidade suficiente para a população. A distribuição da água em quantidade e com qualidade se configura como um dos serviços de saneamento, sendo, portanto, uma atividade que promove a melhoria da saúde da população, podendo significar a redução de gastos com saúde. A Portaria 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde é atualmente a lei que define os padrões no Brasil, objetivando uma melhor qualidade de água e da saúde da população brasileira. Nesse contexto, a avaliação de desempenho e de estação de tratamento de água, a ETA, se configura como uma ferramenta importante que auxilia no controle operacional do tratamento, gerando um diagnóstico de situação operacionalmente e em termos de adequabilidade de parâmetros hidráulicos e de qualidade da água. Esse diagnóstico ele permite a identificação e a correção de falhas, caso existam, de forma a melhorar o desempenho, enquadramento aos parâmetros de qualidade da água, devido às recomendações pela Portaria 2.914. Essencialmente, a avaliação de desempenho, a caracterização de água bruta é uma importante ferramenta para o diagnóstico de uma ETA, indicando quais as melhorias técnicas de tratamento para uma determinada água, bem como as variações, porque cada região tem a sua particularidade. E sendo assim, a gente fala um pouco também sobre a temperatura. Já na temperatura, a água ela pode interferir nos processos do ETA, como coagulação, sedimentação, flotação, em caso de altas temperaturas. Mas quando diz respeito à água distribuída à população, a temperatura não representa um risco à saúde humana, mas é observada uma baixa aceitação da água mais quente, já que a dissolução de algumas substâncias pode dar gosto à água, o que não é bem aceito. Na avaliação de desempenho, gera um diagnóstico de situação atual da ETA, em conjunto com uma avaliação de evolução ao longo de um tempo de estudo. Essa avaliação ela pode ser feita através de 4 maneiras diferentes, com uma análise de parâmetros hidráulicos reais e sua comparação com os estipulados no projeto ou na NBR 12.216, de 1992. Análise dos processos operacionais da ETA, a análise dos dados de qualidade da água, comparação com a legislação vigente e o cálculo da eficiência da remoção de alguns parâmetros na decantação e filtração. A avaliação de desempenho da ETA possibilita identificar falhas operacionais de projeto e no processo de tratamento, fornecendo informações para se tomar medidas corretivas. Em algumas situações, essa avaliação pode ser feita para comparar o antes e o depois da intervenção, realizada numa determinada ETA, de acordo com a experiência de cada pessoa. Obrigada pela atenção. Até a próxima. Nós sabemos que para que a água seja potável, ela deve apresentar as seguintes características. Ela deve ser ausente de impurezas, ela deve ter presença de sais minerais, deve ter ausência de micro-organismo e a presença de fluido. Ou seja, ela tem que ser uma água pura. Para que ela se torne uma água pura, existem vários processos. Tem uns simples, como a fervura e a filtração, e outros não tão simples, como a destilação e a ETA. Vou aprofundar um pouquinho sobre a ETA. Toda cidade ela deveria possuir sua estação de tratamento, pois é nela que a água que é capturada nos rios, que vem pura, ela se torna própria para o consumo da população. E esse tratamento que ocorre na ETA, eles são feitos através de procedimentos físicos e químicos,
tirando qualquer tipo de contaminação dessa água e também evita a transmissão de várias doenças. Porém, muitas cidades do interior, principalmente, eles não têm acesso a esse benefício, que é a ETA, que é essa água tratada. Porém, um jeito de suprir essa falta desse benefício de água tratada é a implantação de poços. Lógico que é afastado, há um estudo do solo para que não faça perto de fossos, do solo contaminado. Então, é uma forma deles suprir essa água, essa falta de água tratada. Em muitos lugares tem os poços mais comuns, que é de 1 a 2 metros, de acordo com o surgimento da água, e também tem os poços artesianos, que muitas cidades são abastecidas por eles. E a etapa do sistema de abastecimento, ela consiste em manancial, que é quando é capturada, ela vem pura, o princípio de tudo. O tratamento, que é quando ela passa pela ETA, que tem todo o processo de descontaminação da água, de impureza, tira toda a impureza dela. Tem a reservação, que quando ela vai para os reservatórios. Tem a distribuição, quando ela vai para as casas. E o consumo, quando as pessoas começam a consumir. O tratamento da água pode ser feito para atender várias finalidades, entre elas a higiênica, que é a remoção de bactérias e protozoários, de vírus e outros micro-organismos. Tem a estética, que é a correção da cor, do odor e sabor, e a econômica, que é a redução de corrosividade, dureza, turbidez, ferro, manganês, entre outros. E agora falando sobre alguns processos de tratamento, porque são vários processos e isso depende da necessidade de cada manancial. Tem alguns que precisam passar várias vezes por processos diferentes, então a água primeiramente deve ser estudada para saber que tipo de processo deverá ser usado. Mas os principais é a filtração, tem a filtração lenta, que geralmente é usada em sistemas pequenos, tem a rápida, em leito de contato, superfiltração e outros. Tem a convencional, que é uma das mais conhecidas, só que, como eu falei, dependendo da necessidade da água, pode ser preciso acrescentar outro tipo de processo ou retirar. Bom, isso depende de cada tipo, né? Tem a flotação, que depende é mais usada com a densidade, se tiver densidade de alga, e a simples desinfecção, que é usada principalmente mais em poços artesianos, águas subterrâneas no geral. E algumas curiosidades. 10% da água de um sistema de abastecimento de água é utilizada para lavar o reservatório, os equipamentos, essas coisas. É uma quantidade muito grande, se for parar para pensar, porque é como se 100 dias um sistema passasse abastecendo uma cidade e 10 dias ele passasse desperdiçando água. Só que isso é normal no sistema de abastecimento. E uma outra curiosidade que eu achei bem legal é que o primeiro bloco de decantação, que é um processo de tratamento, foi feito em Caldazinha, Goiás. Quem é de Goiânia deve conhecer porque é uma cidadezinha bem próxima. E alguns exemplos bem legais que eu encontrei para citar o Rio do Descoberto, que é o sistema de abastecimento de água, que depois de feito era um dos maiores, teve um problema com densidade de alga. No caso, eles teriam que ter usado o processo de tratamento de flotação. E um outro também que é bem legal, que é o maior sistema de abastecimento de água do mundo, fica no Rio de Janeiro, é o Rio Guandu, Manancial. Ele abastece em torno de 3 bilhões e 700 milhões de litros de água por dia. É bem interessante, né? Bom, é isso, pessoal. Obrigada pela atenção.